Aos 95 anos, minha relação com o dinheiro mudou radicalmente. Não penso mais como aos 30, 50 ou mesmo 80. Quando somos jovens, buscamos o crescimento explosivo, ações que disparam, o próximo gigante como Amazon ou Apple. Queremos valorização rápida. Mas quando a vida avança e o patrimônio supera qualquer necessidade pessoal, quando começamos a pensar no legado, na sucessão e no que fica depois de nós, as prioridades se transformam. A segurança passa a valer mais que o risco. A previsibilidade supera a especulação. O que importa são negócios sólidos que resistam ao tempo, não por 5 ou 10 anos, mas por décadas. É por isso que hoje concentro meus investimentos em ações que pagam dividendos. E vou revelar as únicas 5 empresas em que confio o suficiente para aplicar os últimos 149 bilhões que tenho. Não são apenas boas ações. São fortalezas empresariais capazes de gerar renda crescente por gerações, independentemente de crises, recessões ou mudanças no mundo. Começo explicando por que os dividendos são tão cruciais, especialmente agora. Eles são a prova concreta da qualidade de um negócio. Qualquer empresa pode inflar lucros com truques contábeis, mas dividendos não mentem. Quando uma companhia deposita dinheiro real na sua conta, não há margem para manipulação. Se ela paga R$5 por ação, são R$5 de verdade, não projeções ou números maquiados. É por isso que confio mais em empresas que distribuem dividendos do que naquelas que prometem crescimento futuro. Além disso, o compromisso com o pagamento regular impõe disciplina à gestão. Se uma empresa se obriga a distribuir e aumentar dividendos todos os anos, os executivos não podem desperdiçar recursos em aquisições duvidosas ou projetos megalomaníacos. Precisam gerar caixa de verdade. Essa disciplina protege os acionistas e mantém o foco no que realmente importa, fundamentos sólidos. E tem mais, ao contrário do que muitos imaginam, ações que pagam dividendos superam o desempenho das demais no longo prazo. Estudos mostram que em períodos de 20 ou 30 anos, empresas com dividendos crescentes entregam retornos totais maiores que as que não distribuem nada. Por quê? Porque os dividendos se multiplicam. Você reinveste, compra mais ações que geram mais dividendos, e assim por diante, um efeito bola de neve. Além disso, essas empresas costumam ser mais robustas, com vantagens competitivas duradouras e balanços conservadores. Elas sobrevivem a crises, mantêm a consistência e, com o tempo, vencem pela resiliência. Agora, vou detalhar as 5 ações que escolhi. Vou explicar o modelo de negócio, as vantagens competitivas, o histórico de dividendos, as perspectivas de crescimento e por que me sinto seguro em investir bilhões em cada uma delas. Quando terminar, você entenderá exatamente o que procurar em ações de dividendos e como construir uma carteira que gere renda crescente pelo resto da vida. A primeira é a Coca-Cola. Tenho ações da empresa desde 1988. É o investimento mais antigo do meu portfólio, e nunca vendi uma única ação. Não pretendo vender enquanto estiver vivo. A Coca-Cola é o exemplo perfeito de uma ação de dividendos. A empresa paga proventos ininterruptamente desde 1920, 105 anos seguidos, e aumentou o valor distribuído por 62 anos consecutivos, sem falhar. Isso inclui guerras, recessões, choques do petróleo, inflação e deflação. Nada interrompeu o crescimento dos dividendos. É essa confiabilidade que busco. Vou contar quanto ganho com meu investimento inicial. Comprei as ações em 1988, durante uma crise no mercado. Meu custo médio, ajustado por desdobramentos, é de cerca de R$3,25 por ação. Hoje o dividendo anual é de R$1,94 por ação. Isso significa que recebo um rendimento de 59,7% ao ano sobre o valor que paguei originalmente. Repito, 59,7% ao ano, apenas em dividendos. E o preço da ação multiplicou por 15 desde então. Ou seja, além de um rendimento extraordinário, o capital valorizou substancialmente. Mas o ponto crucial é este: não comprei Coca-Cola porque achava que o preço ia disparar. Comprei porque entendia o negócio. Sabia que geraria caixa, pagaria e aumentaria dividendos, e estaria aqui daqui a 50 anos. E acertei. A Coca-Cola continuará existindo muito depois de mim, vendendo bilhões de unidades por dia e distribuindo dividendos crescentes. É isso que chamo de fortaleza empresarial. Hoje, o dividend yield da Coca-Cola está em torno de 3%. Pode não parecer empolgante, mas lembre-se, esse dividendo cresce. Nos últimos 10 anos, a empresa aumentou os proventos em cerca de 5% ao ano. Se você comprar hoje com um yield de 3%, em uma década estará recebendo 6% sobre o valor investido. Em 20 anos, 9%.
Em 30 a 13%. O rendimento sobre o custo original só aumenta porque o dividendo não para de subir. É assim que se constrói riqueza com ações de dividendos, comprando negócios de qualidade, com crescimento consistente e mantendo-os para sempre. A Coca-Cola gera mais de 10 bilhões de dólares em fluxo de caixa livre por ano e distribui cerca de 8 bilhões em dividendos. Isso representa um payout ratio de 80%, o que ainda deixa espaço para o crescimento contínuo dos proventos. E o negócio segue em expansão. As receitas crescem em ritmo moderado, mas os mercados emergentes como Índia, África e China impulsionam o volume. Nos mercados desenvolvidos, a empresa se adapta às mudanças de consumo, migrando de refrigerantes para outras categorias: água, chás, cafés, sucos e bebidas esportivas. A Coca-Cola evolui junto com os hábitos dos consumidores, e isso me dá confiança de que o dividendo está seguro e continuará crescendo. A segunda empresa é a Johnson & Johnson. Outra gigante dos dividendos com um histórico impressionante, 62 anos consecutivos de aumentos nos proventos, assim como a Coca-Cola. Essa consistência é rara e valiosa. A Johnson & Johnson atua em 3 segmentos: farmacêutico, dispositivos médicos e produtos de consumo. Essa diversificação traz estabilidade. Se um setor enfraquece, outro compensa, garantindo fluxo de caixa constante para sustentar o dividendo. Atualmente, o dividend yield da Johnson & Johnson gira em torno de 3,2%, com crescimento médio de 5,5% ao ano na última década, um pouco acima da Coca-Cola. O payout ratio é de apenas 45%, extremamente conservador. A empresa poderia pagar muito mais, mas prefere manter uma margem de segurança. Essa abordagem prudente é o que permitiu 62 anos de aumentos ininterruptos. A gestão prioriza a solidez, e é por isso que o dividendo nunca foi cortado. Manter uma fatia de mercado dominante e margens robustas, mesmo em um setor altamente competitivo. A empresa investe bilhões anualmente em infraestrutura, garantindo que sua rede seja a mais confiável, e os consumidores reconhecem esse valor. Quando você paga pela Verizon, não está comprando apenas um serviço básico, está adquirindo a tranquilidade de uma conexão estável, seja para trabalhar, estudar ou se comunicar. O modelo de negócios da Verizon é construído sobre contratos de longo prazo e receitas recorrentes. Mais de 90% dos clientes são assinantes pós-pagos, o que significa fluxos de caixa previsíveis e menos volatilidade. Mesmo em períodos de recessão, as pessoas não cancelam seus planos de celular ou internet, elas podem reduzir gastos em outras áreas, mas a conectividade se tornou uma necessidade não negociável. Essa resiliência é o que sustenta o dividendo, mesmo quando outras empresas enfrentam dificuldades. A empresa também tem uma abordagem disciplinada com o capital. Nos últimos anos, a Verizon priorizou a redução de dívidas e a otimização de seu portfólio, vendendo ativos não essenciais para fortalecer o balanço. Isso não apenas protege o dividendo, mas também cria espaço para investimentos estratégicos em 5G e fibra ótica, tecnologias que vão impulsionar o crescimento futuro. O payout ratio gira em torno de 50%, um nível saudável que permite à empresa reinvestir no negócio enquanto mantém o compromisso com os acionistas. O que realmente diferencia a Verizon é sua capacidade de monetizar a infraestrutura. Além dos serviços de telefonia, a empresa explora oportunidades em edge computing, IoT, Internet das Coisas, e soluções empresariais, mercados que devem crescer exponencialmente nos próximos anos. Enquanto os concorrentes brigam por preços baixos, a Verizon foca em valor agregado, e é essa estratégia que garante margens superiores e um dividendo sustentável. Claro, o setor de telecomunicações enfrenta desafios, como a pressão regulatória e a competição acirrada. Mas a Verizon tem uma vantagem inegável: escala. Com mais de 120 milhões de clientes, a empresa dilui seus custos fixos, tornando-se mais eficiente do que players menores. E quando se trata de dividendos, escala é sinônimo de estabilidade. Para quem busca renda passiva, a combinação de alto yield e receitas recorrentes faz da Verizon uma escolha sólida. O dividendo atual de 6,5% é um dos mais atraentes do mercado, e embora o crescimento seja modesto, a consistência é inegável. Nos últimos 20 anos, a empresa nunca cortou o pagamento, mesmo durante crises econômicas ou transformações tecnológicas. Isso não é sorte. É resultado de uma gestão focada em sustentabilidade. E não podemos ignorar o fato de que a Verizon é uma das poucas empresas que oferece exposição pura ao mercado de telecomunicações dos Estados Unidos, um setor essencial com barreiras de entrada significativas.
Enquanto outras ações de dividendos dependem de ciclos econômicos ou modismos de consumo, a Verizon se beneficia de uma demanda estrutural que só tende a crescer. Afinal, em um mundo cada vez mais conectado, a necessidade por banda larga, mobilidade e dados não vai desaparecer. Ela vai se intensificar. Se você está montando uma carteira de dividendos para o longo prazo, a Verizon não é apenas uma opção, é uma âncora. Ela oferece o que poucos investimentos conseguem: um fluxo de renda previsível protegido por um negócio resiliente e com potencial para se adaptar às mudanças do mercado. E em um cenário de juros baixos e volatilidade, ter um ativo que paga 6,5% ao ano, com risco relativamente controlado, é um luxo que não pode ser subestimado. Essas 5 empresas Coca-Cola, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Chevron e Verizon representam o que há de melhor em termos de dividendos confiáveis. Cada uma delas tem suas particularidades, mas todas compartilham características fundamentais: negócios essenciais, gestão conservadora, balanços sólidos e um histórico comprovado de recompensar os acionistas. Não são promessas vazias, são fatos concretos construídos ao longo de décadas. Investir em dividendos não é sobre buscar os rendimentos mais altos do momento, mas sim sobre encontrar empresas que possam sustentar e aumentar seus pagamentos ano após ano, independentemente do que aconteça na economia. É sobre dormir tranquilo sabendo que seu dinheiro está trabalhando para você, gerando renda passiva que cresce com o tempo. E essas 5 ações entregam exatamente isso: segurança, crescimento e paz de espírito. Se você ainda não tem exposição a dividendos em sua carteira, agora é o momento de considerar. Não espere por uma correção, ou por um sinal perfeito, porque na realidade, o melhor momento para começar foi ontem. O segundo melhor momento é hoje. E com empresas como essas, você não está apenas investindo em ações, está construindo uma máquina de renda que vai trabalhar para você por décadas. Protegido seu patrimônio enquanto sua renda só faz crescer. Essa é a beleza de um portfólio de dividendos bem estruturado. Ele não apenas preserva, mas multiplica seu poder de compra ao longo do tempo. E aqui está o detalhe que muitos ignoram: você não precisa de uma fortuna para começar. Com R$10.000, R$50.000 ou até mesmo R$1 milhão, os mesmos princípios se aplicam. A diferença está na escala, não na estratégia. O que importa é a disciplina de escolher empresas sólidas, reinvestir os proventos e deixar o tempo trabalhar a seu favor. Cada real reinvestido hoje se transforma em dezenas ou centenas de reais no futuro. Vamos a um exemplo prático. Imagine que você tem 40 anos e R$100.000 para investir. Você distribui esse valor seguindo a mesma alocação: 30% em Coca-Cola, 25% em Johnson & Johnson, 20% em Procter & Gamble, 15% em Chevron e 10% em Verizon. Nos primeiros anos, você reinveste todos os dividendos e ainda aporta R$1.000 por mês. Com um crescimento anual de dividendos de 5,2% e uma valorização média de 7% ao ano, aos 65 anos seu patrimônio ultrapassará R$1,2 milhão. Nesse momento, você para de reinvestir e passa a viver dos proventos. Com um yield inicial de 3,6%, que graças ao crescimento dos dividendos, já estará em 6,5% sobre o custo original, você receberá cerca de R$78.000 por ano. E o melhor: esse valor aumenta todos os anos, protegendo você da inflação e garantindo que seu padrão de vida não só se mantenha, mas melhore com o tempo. Agora considere o cenário oposto: alguém que investe em ativos que não pagam dividendos, ou pior, que gasta os proventos assim que os recebe. No mesmo período, essa pessoa precisaria vender parte de suas ações para gerar renda, corroendo seu principal e dependendo exclusivamente da valorização do mercado. Quando o mercado cai, e ele sempre cai em algum momento, ela é forçada a vender mais barato, comprometendo seu futuro. Enquanto isso, você, com seu portfólio de dividendos, continua recebendo seus pagamentos independentemente das oscilações do mercado. As empresas que você possui continuam gerando lucros, distribuindo dividendos e aumentando seus pagamentos ano após ano. E não se engane, essa não é uma estratégia passiva. Ela exige paciência, convicção e a capacidade de ignorar o ruído do mercado. Você precisará resistir à tentação de vender quando as ações caírem, porque elas vão cair, e evitar a euforia de comprar mais quando todos estiverem otimistas. O segredo está em focar no que realmente importa: a capacidade das empresas de gerar caixa, aumentar seus lucros e recompensar os acionistas com dividendos crescentes. Empresas como as que compõem esse portfólio fazem isso há décadas, e não há motivo para acreditar que deixarão de fazer no futuro.
Se você ainda não começou, não espere mais. Comece pequeno, mas comece hoje. Escolha uma ou duas dessas empresas, invista o que puder e reinvista os dividendos. Com o tempo, você verá seu patrimônio crescer não apenas em valor, mas em renda passiva. E quando chegar o momento de depender dessa renda, você perceberá que não construiu apenas uma carteira de investimentos, construiu uma fonte inesgotável de liberdade. Liberdade para viver como quiser, sem depender de salários, de governos ou de mercados voláteis. Liberdade para dizer não ao que não te interessa e sim ao que realmente importa. Essa é a verdadeira riqueza. E ela está ao alcance de quem tem a disciplina de começar e a paciência de persistir. O mercado não recompensa os espertos, mas sim os consistentes. E a consistência, quando aliada a empresas excepcionais, é a fórmula mais poderosa para transformar sonhos em realidade. Dividendo ano após ano, sem se deixar levar pelo barulho do mercado ou pelas promessas de ganhos rápidos. Nos anos 80, quando a inflação corroía o poder de compra de muitos, os dividendos deles cresciam. Nos anos 90, quando a bolha da internet estourou, o portfólio deles seguiu pagando. Nos anos 2000, quando a crise financeira abalou o mundo, as empresas que eles escolheram não apenas resistiram, mas aumentaram seus pagamentos. Dee e Mary nunca precisaram vender uma única ação. Aos 60 anos, eles viviam exclusivamente dos dividendos. Não era uma fortuna exorbitante, mas era suficiente. $8.000 por mês, livres de dívidas, livres de preocupações. E o mais impressionante, o valor original que investiram, ajustado pela inflação, havia se multiplicado várias vezes. O capital inicial não só estava intacto, como continuava crescendo. Eles não precisaram tocar no principal. Na verdade, nunca precisariam. O que aconteceu quando Dee faleceu? Mary continuou recebendo os dividendos, agora com uma base de custo atualizada. Os filhos herdaram as ações sem pagar impostos sobre o ganho de capital acumulado. E o fluxo de caixa seguiu aumentando. Hoje, décadas depois, aquela carteira inicial de $500 por mês vale milhões, e os dividendos pagos anualmente superam o que a maioria das pessoas ganha em um ano de trabalho. Isso não é sorte. Não é um golpe de sorte. É o resultado de uma estratégia simples, mas implacável. Comprar empresas sólidas que pagam dividendos crescentes e segurar por décadas. O mercado pode subir e descer, governos podem mudar, economias podem entrar em recessão, mas empresas como essas continuam operando, continuam vendendo seus produtos, continuam distribuindo lucros. Elas não dependem de especulação. Elas dependem de pessoas comprando sabonete, tomando refrigerante, usando energia, precisando de remédios. Coisas que nunca saem de moda. E aqui está o segredo que a maioria das pessoas ignora. Você não precisa de um QI de gênio, de informações privilegiadas ou de uma sorte extraordinária para construir essa riqueza. Você precisa de duas coisas: tempo e disciplina. Tempo para deixar os juros compostos trabalharem a seu favor. Disciplina para não se distrair com modismos, não entrar em pânico nas crises e não buscar atalhos que levam a perdas. Muitos dizem, mas eu não tenho tempo. O mercado está caro. É melhor esperar. A verdade é que o melhor momento para começar foi há 20 anos. O segundo melhor momento é hoje. Cada mês que você adia é um mês a menos de dividendos crescentes entrando na sua conta. Cada dólar que você deixa parado é um dólar que não está trabalhando para você. Outros argumentam, eu prefiro ações de crescimento. Quero ver meu dinheiro dobrar em um ano. Ótimo. Mas pergunte a si mesmo, quantas vezes você já viu isso acontecer? E quantas vezes viu o oposto? Ações de crescimento são como fogos de artifício, brilham intensamente por um momento e depois desaparecem. Dividendos são como o sol, confiáveis, previsíveis, sempre lá. Você pode contar com eles. E não se engane, essa estratégia não é apenas para quem já tem muito dinheiro. Dee e Mary começaram com $500 por mês. Você pode começar com menos. O que importa não é o valor inicial, mas a consistência. Investir R$500 todo mês em empresas que pagam dividendos crescentes, reinvestir os proventos e deixar o tempo fazer o resto. Em 10 anos, você terá uma renda passiva. Em 20, uma fortuna. Em 30, a liberdade. A pergunta que você deve se fazer não é, posso me dar ao luxo de fazer isso? Mas sim, posso me dar ao luxo de não fazer? Porque cada dia que passa sem que você comece é um dia a mais trabalhando para o dinheiro, em vez de deixar o dinheiro trabalhar para você. E essa é a diferença entre quem passa a vida correndo atrás de salários e quem constrói um legado que dura gerações. O caminho está traçado. As empresas estão aí. Os dividendos estão sendo pagos agora, neste exato momento, para quem teve a visão de começar. A única questão é,
Você vai ser um espectador ou vai fazer parte dessa história? Equipamentos, próteses, instrumentos cirúrgicos de precisão e tecnologias que salvam vidas todos os dias. É um negócio com margens sólidas e demanda constante, porque a saúde não é um luxo, é uma necessidade. Hospitais não deixam de comprar stents cardíacos ou sistemas de navegação cirúrgica porque o mercado está em baixa. Eles compram porque pacientes precisam. E essa demanda não desaparece. Ela cresce à medida que a população envelhece e a medicina avança. O terceiro pilar é o de consumo, com marcas como Tilenol, Neutrogena, Listerine e Band-Aid. São produtos que as pessoas compram mês após mês, ano após ano, sem pensar duas vezes. Não importa se a economia está forte ou fraca, as pessoas continuam tomando analgésicos, usando hidratantes e colocando curativos. E o mais importante, essas marcas têm preços acessíveis, o que as torna resilientes até em crises. Quando o dinheiro está curto, as pessoas cortam gastos supérfluos, mas não deixam de comprar o que é essencial para o bem-estar diário. Juntos, esses três negócios criam uma máquina de geração de caixa quase perfeita. O setor farmacêutico impulsiona o crescimento, os dispositivos médicos garantem estabilidade e os produtos de consumo geram fluxo de caixa previsível. E o que a Johnson & Johnson faz com todo esse dinheiro? Ela o devolve aos acionistas na forma de dividendos crescentes, ano após ano. Desde 1963, a empresa aumenta seu dividendo sem interrupções. Isso não é sorte. É disciplina. É a prova de que quando você investe em negócios que resolvem problemas reais, o lucro é uma consequência natural. Agora, pense no poder disso. Você compra ações de uma empresa que não apenas cresce, mas também compartilha esse crescimento com você. E o melhor, quanto mais tempo você segura, mais ela paga. Não é um jogo de especulação. Não é uma aposta em promessas vazias. É a construção lenta e implacável de riqueza, onde cada dólar reinvestido trabalha para você, gerando mais dólares que geram mais dólares, em um ciclo que se alimenta sozinho. E não se engane, esse não é um modelo que funciona apenas para quem já tem milhões. Dee e Mary começaram com $500 por mês. Você pode começar com menos. O que importa não é o tamanho do seu primeiro investimento, mas a consistência com que você o faz. A paciência para deixar o tempo fazer o trabalho pesado. A disciplina para ignorar o barulho do mercado e se concentrar no que realmente importa. Negócios sólidos com vantagens competitivas duradouras, que pagam dividendos crescentes. Porque no fim das contas, o que você está comprando não são apenas ações. Você está comprando pedaços de empresas que geram lucro real, ano após ano, independentemente de quem está no governo, de como está a bolsa ou de qual é a moda do momento. Você está comprando a liberdade de não depender de um salário. A segurança de saber que mesmo que tudo dê errado, você ainda terá uma fonte de renda que não para de crescer. E essa é a verdadeira riqueza. Não é ter um carro caro ou uma casa gigante. É ter a tranquilidade de saber que o dinheiro está trabalhando para você, enquanto você vive a vida nos seus termos. É acordar sabendo que se quiser, pode parar de trabalhar amanhã e ainda assim ter renda suficiente para sustentar sua família. É deixar um legado que vai além de você, que vai sustentar seus filhos, netos e até bisnetos. Então, pergunto novamente, por que esperar? Cada mês que você adia é um mês a mais em que o dinheiro dos outros está trabalhando para eles, enquanto o seu fica parado. Cada ano que passa é um ano a menos de juros compostos, de dividendos reinvestidos, de crescimento silencioso que transforma pequenas quantias em fortunas. Você não precisa ser um gênio. Não precisa adivinhar o próximo grande sucesso. Não precisa arriscar tudo em uma única jogada. Tudo o que precisa é começar. Comprar ações de empresas que você entende, que têm vantagens que ninguém consegue copiar, que pagam dividendos crescentes e que vão continuar existindo daqui a 50 anos. Reinvestir os dividendos. Segurar. E deixar o tempo fazer o resto. Porque no final, o mercado sempre recompensa quem tem paciência. Sempre. E a melhor hora para começar foi ontem. A segunda melhor hora é hoje. Então, abra sua conta, transfira o dinheiro e compre sua primeira ação. Não espere o momento perfeito. Ele não existe. O que existe é o agora. E o agora é a única coisa que você realmente controla. A transição energética avança. Eles estão desenvolvendo projetos de hidrogênio azul, investindo em biocombustíveis e explorando tecnologias de captura de carbono. Não é filantropia, é estratégia pura. Enquanto outros petroleiros desperdiçam bilhões em promessas vazias de energia limpa, a Chevron faz apostas calculadas com retornos tangíveis.
Eles entendem que o mundo não vai parar de consumir petróleo da noite para o dia, mas também sabem que quem não se adaptar vai desaparecer. E a Chevron não tem intenção de desaparecer. O que realmente diferencia a empresa é a disciplina financeira. Enquanto concorrentes se endividam para perfurar poços duvidosos ou comprar ativos caros, a Chevron mantém uma das folhas de balanço mais sólidas do setor. Eles geram mais caixa do que gastam, distribuem dividendos crescentes há 36 anos consecutivos e recompram ações quando o preço faz sentido. Em 2020, quando o petróleo despencou para $20 o barril, a maioria das petroleiras cortou dividendos ou suspendeu investimentos. A Chevron aumentou o pagamento aos acionistas. Isso não é sorte. É resultado de décadas de gestão conservadora, foco em ativos de baixo custo e uma cultura que prioriza o longo prazo. E não se engane, o petróleo não vai sumir tão cedo. Mesmo com todo o avanço das energias renováveis, a Agência Internacional de Energia projeta que o mundo ainda precisará de 100 milhões de barris por dia em 2040. Alguém vai ter que produzir esse petróleo. E quem você acha que vai estar no comando? As empresas que sobreviveram a crises, que têm reservas comprovadas e que conseguem operar com margens altas mesmo em cenários adversos. A Chevron está nessa lista. Agora vamos falar de algo que poucos investidores entendem: o poder dos ciclos no setor de energia. O petróleo é uma commodity cíclica, mas os melhores players transformam esse ciclo em vantagem. Quando os preços estão altos, a Chevron gera montanhas de caixa e reinveste em projetos de longo prazo. Quando os preços caem, eles compram ativos baratos de concorrentes desesperados. Foi assim em 2020, quando adquiriram a Noble Energy por uma pechincha, e é assim hoje, com a empresa posicionada para capitalizar qualquer recuperação nos preços do petróleo. Mas o verdadeiro segredo está na consistência. Enquanto outras petroleiras oscilam entre euforia e desespero, a Chevron entrega resultados previsíveis ano após ano. Eles têm um dos melhores históricos de retorno total para o acionista no S&P 500, não por acaso, mas por escolha. Escolha de não se deixar levar pelo hype, de não perseguir modismos, de focar no que realmente importa, gerar caixa, remunerar o acionista e estar preparada para qualquer cenário. E aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. Mesmo que você acredite piamente na transição energética, ignorar empresas como a Chevron é um erro. Porque no final das contas, o dinheiro não se importa com ideologias. Ele flui para onde há retorno. E enquanto o mundo ainda precisar de petróleo, e vai precisar por muito tempo, a Chevron vai continuar lucrando. Não porque ela é a vilã da história, mas porque ela é a mais preparada para navegar a realidade, não a narrativa. Então, se você quer uma ação que pague dividendos crescentes, que tenha um balanço blindado e que esteja posicionada para prosperar nos próximos 20 anos, não importa o que aconteça com o preço do petróleo, a Chevron é uma das melhores opções do mercado. E o melhor momento para comprar? Quando todo mundo está com medo. Porque é justamente nesses momentos que os preços ficam atraentes e os retornos futuros, ainda maiores. Mas não espere o mercado dar sinal verde. Ele nunca vai. O medo é cíclico, e as oportunidades também. Então, se você já tem uma posição, segure firme. Se ainda não tem, comece a construir uma. Porque no longo prazo, as melhores empresas não são aquelas que prometem revoluções, mas aquelas que entregam resultados ano após ano, crise após crise. E a Chevron faz exatamente isso. Ganho acumulado durante sua vida. É como se o governo dissesse: esqueça o passado, vamos recomeçar do zero para seus herdeiros. E essa não é uma brecha, é uma regra intencional, criada para evitar a dupla tributação sobre o mesmo patrimônio. Agora, imagine aplicar essa estratégia em uma carteira de dividendos. Você compra ações de empresas sólidas como Chevron ou Verizon, e as mantém por décadas. Os dividendos são reinvestidos, o valor das ações sobe, e você nunca paga imposto sobre os ganhos enquanto estiver vivo. Quando seus herdeiros recebem as ações, o custo é ajustado para o valor de mercado no momento da sua morte. Se venderem imediatamente, não pagam um centavo de imposto sobre os lucros que você acumulou. Se decidirem manter, só serão tributados sobre o que exceder esse novo valor de referência. Isso muda completamente a dinâmica do planejamento sucessório. Em vez de deixar dinheiro em uma conta bancária ou em títulos que geram juros tributáveis, você transfere um ativo que já cresceu e que continuará crescendo, sem que o fisco leve uma fatia significativa. E o melhor, essa estratégia funciona independentemente do tamanho do seu patrimônio. Seja com 50 mil ou 50 milhões, o princípio é o mesmo. Mas não é só sobre evitar impostos. É sobre construir um legado que se sustenta sozinho.
Uma carteira de dividendos bem estruturada não depende de você estar vivo para gerar renda. Ela continua pagando, mês após mês, ano após ano, para quem você escolher. E se seus herdeiros forem disciplinados, podem reinvestir parte desses dividendos e fazer o patrimônio crescer ainda mais, criando um ciclo virtuoso que atravessa gerações. Claro, nem tudo são flores. Há riscos, como em qualquer investimento. Empresas podem cortar dividendos, mercados podem cair, e a inflação pode corroer o poder de compra dos rendimentos. Mas é justamente por isso que a diversificação é fundamental. Não coloque tudo em uma única ação ou setor. Combine empresas de diferentes indústrias com perfis de risco distintos, mas todas com histórico de resiliência e capacidade de pagar dividendos em qualquer cenário. E aqui está o segredo que muitos ignoram. O verdadeiro poder dos dividendos não está no rendimento imediato, mas na sua capacidade de crescer ao longo do tempo. Uma ação que paga 3% hoje pode pagar 6% daqui a 10 anos, se a empresa aumentar seus proventos consistentemente. E se você reinvestir esses dividendos, o efeito dos juros compostos entra em ação, acelerando o crescimento do seu patrimônio de forma exponencial. Pense nisso, se você investir 100 mil hoje em uma carteira que rende 4% ao ano em dividendos, e a empresa aumentar esses pagamentos em 5% ao ano, em 20 anos você estará recebendo mais de 10 mil por ano, apenas em dividendos. E isso sem contar a valorização das ações. Se o preço das ações dobrar nesse período, seu patrimônio total será de mais de 400 mil, com uma renda passiva de 16 mil anuais. Tudo isso com um investimento inicial que não exige mais aportes. É por isso que os dividendos são a arma secreta dos investidores pacientes. Eles recompensam quem tem disciplina, quem não se deixa levar pelo barulho do mercado e quem entende que riqueza se constrói com tempo, não com especulação. E o mais importante, eles dão liberdade. Liberdade para escolher quando trabalhar, liberdade para viver onde quiser, liberdade para deixar um legado que vai além do dinheiro. Então, se você ainda não começou, comece agora. Não espere o momento perfeito, porque ele não existe. Comece pequeno, seja consistente, e deixe o tempo fazer o trabalho pesado. Porque no final das contas, o melhor investimento que você pode fazer é aquele que trabalha para você, mesmo enquanto você dorme. Ganhos acumulados. Isso significa uma economia tributária brutal. 30 mil reais em impostos sobre um lucro de 150 mil reais, a uma alíquota de 20%. Ou 200 mil reais economizados em um ganho de 1 milhão de reais. É por isso que investir em dividendos com a estratégia de buy and hold em contas tributáveis é tão poderoso. Você posterga o pagamento de impostos durante toda a vida e os elimina por completo no momento da sucessão. Agora, imagine um plano de renda para a aposentadoria construído com apenas 5 ações de dividendos. Você tem 40 anos, ganha 100 mil reais por ano e poupa 20 mil reais anualmente. Fazendo isso por 25 anos, até os 65. Investe exclusivamente nessas 5 ações, seguindo uma alocação estratégica, com um yield inicial de 3,6%, crescimento anual de dividendos de 5,2% e valorização das ações de 4% ao ano. São premissas conservadoras, abaixo das médias históricas. Após 25 anos, você terá aportado 500 mil reais do seu próprio dinheiro. Seu portfólio valerá 2,1 milhões de reais. Chegou a hora de se aposentar. Você para de aportar, para de reinvestir os dividendos e começa a viver da renda. O yield inicial de 3,6%, que cresceu 5,2% ao ano por 25 anos, agora representa um yield on cost de 12,4% sobre os 2,1 milhões de reais. Isso significa 260 mil reais por ano em dividendos, uma renda gerada a partir de uma poupança anual de apenas 20 mil reais. E essa renda é tributada como dividendos qualificados a uma alíquota de 15%, deixando 220 mil reais líquidos por ano, mais que o dobro do seu salário anterior. E o melhor, essa renda cresce 5,2% ao ano, sem que você precise mexer no principal. 10 anos depois, aos 75, seus dividendos já somam 429 mil reais por ano. Seu padrão de vida se transformou. O principal continua intacto, provavelmente até maior, porque as ações seguem se valorizando. Você viveu com luxo, sem tocar no capital, e ainda pode deixar todo o portfólio para seus filhos. Eles herdarão os 2,1 milhões de reais, ou mais, com décadas de crescimento de dividendos pela frente. Isso não é sonho. É matemática.
É o que acontece quando você poupa com disciplina, investe em empresas sólidas que pagam dividendos, reinveste os proventos durante a fase de acumulação e na aposentadoria, vive da renda. O poder dos juros compostos é extraordinário. A segurança da renda é absoluta. O legado que você constrói é imenso. Foi assim que construí minha fortuna, e é assim que você deve começar a construir a sua. Hoje,